Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro e estamos aqui para mais uma aula do nosso curso pré-técnico. Nessa aula, nós faremos um raio-x da prova do Coltec de 2023. Vamos lá. Primeira questão de número 16. Pedi para você fazer uma pausa aí na tela e uma boa lida neste texto. E aí, você leu a questão? Vamos lá? Vamos à resposta. A implantação do sistema de capitanias hereditárias na colônia americana de Portugal tinha por objetivo econômico e administrativo, letra A, atribuir à iniciativa dos donatários as responsabilidades e os custos com o processo de colonização da nova terra. B, entregar as capitanias a fidalgos fiéis como meio de garantir ao rei centralidade administrativa sobre a colônia. C, estimular o plantio de cana-de-açúcar, que como projeto agrícola pioneiro foi bem sucedido na capitania de São Vicente. E D, trabalhar para a pacificação das comunidades indígenas, as quais sofriam constantes ataques que inviabilizavam a colonização. E aí? É capitania hereditária, né? É terceirização. Qual que é a resposta? É a letra A, né? Você vai entregar frações desse enorme território. Tenta dar uma olhadinha aí naquela aula que você teve sobre as linhas divisórias, né? Os tratados, enfim, né? A bula intercoetera, enfim, Tordesilhas, e veja o tamanho do território que Portugal fica, né? Nesse contexto. É muito difícil para um país, um reino tão pequeno, conseguir colonizar uma área tão grande. Então, os recursos também são vastos. Para isso, a solução, encontrada pelo Reino de Portugal foi dividir o Brasil, terceirizar e colocar lá para o capitão o seguinte: ele vai ter que ocupar, povoar, defender, produzir e fazer a quinta tarefa, que é a mais difícil delas, que é ocupar o sertão. Dessas capitanias, a gente vai ver, além da sede administrativa, que é a Baía de Todos os Santos, duas terem um relativo sucesso, que vai ser a capitania de São Vicente, não pelo seu plantio de cana-de-açúcar, mas pela prospecção mineral e sequestro, roubo, enfim, escravidão dos indígenas, e lá em cima a capitania de Pernambuco, que vai conseguir ter uma lavoura de cana-de-açúcar bem estabelecida, e além disso, vai fazer uma pecuária às margens do Rio São Francisco, provocando uma interiorização enorme, dessa capitania. Questão 17. Analise a imagem que aparece em sua tela. Nela, nós temos duas figuras que vão nos remontar à mitologia, a mitologia grega. Nós temos Atlas, aquele que teve que, como castigo, ter que aguentar o mundo sobre as costas, carregar o mundo nas costas, e que você também começa como aquele livro de geografia cheio de mapa, e no outro lado aqui um senhor desolado, aparentemente enfraquecido ou triste, mas pelo título aqui a gente sabe que ele é o Hércules. Veja bem, olha, o Atlas cansado de carregar o mundo nas costas e o Hércules já está cansado também. Então o que está errado quando a gente vai analisar essa obra de 1537 do Lucas Cranach? Faz referência a elementos da antiguidade clássica greco-romana? Está pedindo errado, hein? B. Integra um movimento cultural que influenciou várias áreas do conhecimento? C. Exalta a natureza nos elementos presentes na representação da paisagem? Ou D. Representa a diminuição da fé e da crença em Deus pelos renascentistas? Aí é a letra D, Só uma curiosidade, obviamente ela faz uma referência à Grécia, Atlas e Hércules. Depois fala, letra B, integra um movimento cultural que influenciou várias áreas do conhecimento. Que movimento é esse? É o Renascimento, você sabe disso. A C, exalta a natureza nos elementos presentes na representação da paisagem. Existem alguns elementos naturais ali e o Hércules está carregando a terra. E a D, o problema é que ela está dizendo sobre a fé da crença em Deus pelos renascentistas. Olha, os renascentistas, eles têm uma relação muito próxima com a igreja, seja exercendo a igreja sobre eles um mecenato, ou por causa da sua própria orientação, e você vai ver isso para
vários grupos, né, enfim, na Itália principalmente, mas isso vai se arrastando por várias partes do mundo. E dificilmente você tem uma desassociação. Um bom jeito de você tentar lembrar disso é naquela pintura da Santa Ceia, que provavelmente você encontra em alguma sala de jantar aí, em algum lugar que você já frequentou. Vamos à questão número 18. Sobre a política expansionista francesa liderada pelo Napoleão Bonaparte e sobre o modo como ela influenciou os processos de independência dos países da América Espanhola e da América Portuguesa. É correto afirmar o que sobre isso, hein? O que o Napoleão influenciou na independência aqui da América Latina? Letra A. A Inglaterra utilizou os seus navios para promover, à revelia da França, os contatos entre Espanha com as próprias colônias. B. Ocupação da Espanha pelas tropas de Napoleão reforçou o controle desse país sobre as suas colônias na América. C. Presença no Brasil da corte portuguesa no Rio de Janeiro acelerou o processo de independência iniciado com as Inconfidências. E D. A vinda da família real portuguesa para o Brasil contribuiu para uma independência conservadora com a manutenção da monarquia. Vamos lá, ó. É a letra D, e vai além, tá? Coloca aí, ó, pensa na sua cabeça. É conservadora com manutenção da monarquia e manutenção da escravidão. E se quiser ir além também, pode ir. Pode falar que vai conservar o modelo econômico agroexportador. O resto ali, olha, tá tudo errado, né? Porque a Inglaterra não vai ficar ajudando o irmão do Napoleão Bonaparte a ter contato com as colônias da Espanha. A B, a ocupação das tropas do Napoleão na Espanha vai ajudar a Espanha a controlar a América Latina. Pelo contrário, a ocupação, né, do Bonaparte na Espanha vai fazer com que, do Grito de Dolores ao São Martim, todo mundo ali da colônia, das ex-colônias espanholas, busquem independências. A C, fala que a presença da corte portuguesa no Brasil acelerou a independência. Pelo contrário, a gente vai ter uma independência que vai vir com o rei português e que vai manter a corte portuguesa aqui. Então, o que tem aqui, né, de certo é que a independência do Brasil ela vai ser diferente, o Brasil não vai virar república, ele vai ser monarquia, bastante conservadora, com tudo aquilo que você sabe que tem incluso num pacote conservador. Por exemplo, manutenção da escravidão. Questão 19. Vamos lá, olha, já que o assunto é manutenção da escravidão, analise essa charge aí para mim, por favor. Perceba que tem 5 personagens. 2 de um lado carregando a bandeira da abolição. Um no meio que parece estar sendo disputado pelos outros 4. E do outro lado, 2 que parecem fazendeiros escravocratas, um trazendo em sua mão um chicote, né? A charge abaixo representa fazendeiros e abolicionistas em intensa disputa política sobre a abolição da escravidão na segunda metade do século XIX no Brasil. Sobre os debates políticos em torno da abolição, é incorreto afirmar que, letra A, favor da manutenção da escravidão, argumentava-se que a abolição fosse realizada, a economia do Brasil sofreria um desequilíbrio da produção. Ou seja, se tivesse a abolição, a economia do país entraria em desequilíbrio. B. A Lei do Ventre Livre, 1871, de caráter progressista, demonstra a disposição política do Estado em acabar definitivamente com a escravidão no país. C. Lei dos Sexagenários, já está em 85. Demonstrou a disposição do governo em promover a abolição de forma gradual. E D. Proposta defendida pela maioria dos políticos era de promover uma abolição de forma gradual. O que está errado aqui? Está errado dizer que a lei do ventre livre tem caráter progressista. Poxa vida, a lei ela diz que os filhos das mulheres escravizadas estarão libertos quando eles completarem a maioridade. E tem uns detalhes, por exemplo, se a mãe, né, desse jovem que nasceu, entre aspas, protegido pela lei do ventre livre, morre, ele volta a ser propriedade do antigo dono da mãe. Então ele já não está mais livre. E tem vários detalhes dessa lei assim que vão fazer com que ela tenha um caráter não muito progressista, pelo contrário, dá a impressão que ela quer fazer com que a escravidão continue, né? Ela dá incentivos, né, com isso. Você pode pensar, mas como? Olha, faça as contas. Ela é uma lei de 1871. A lei áurea vai ser assinada em 88.
Ou seja, quem nasceu teoricamente protegido pela lei do ventre livre, não ficou livre em momento nenhum por causa dela. Se ficou livre, se sobreviveu, ficou por causa da Lei Áurea, porque não deu tempo dele cumprir o contrato da lei do ventre livre. Então ela não tem caráter progressista e ela não demonstra disposição nenhuma da política do Estado em acabar definitivamente com a escravidão. Isso só viria a acontecer com a Lei Áurea em 88. Questão 20. Por favor, faça aquela leitura bem feita sobre esse texto que está na sua tela. Pausa a tela aí um pouquinho, vamos refletir. E aí, fez a leitura do texto? Vamos continuar então, olha. A Conferência de Potsdam ocorreu em julho de 1945. De acordo com o texto, essa conferência foi marcada por quê? Letra A, criação das duas Alemanhas, a República Federativa Alemã Ocidental e a República Democrática Alemã Oriental. Letra B, definição do futuro político dos países do leste europeu. Letra C, futura tensão mundial baseada no poder bélico. Ou letra D, proposição de ajuda econômica à Europa pelos Estados Unidos. Presta atenção aqui, olha, a questão está falando de algo que aconteceu em 1945. Você não tem que ficar decorando muitas datas para aula de história, não, mas é bom você decorar algumas. Por exemplo, essa, 1945. Por quê? Está acabando a Segunda Guerra Mundial. Isso tem relevância? Tem muita. Por quê? Você tinha algumas potências imperialistas ali, né? Elas vão sendo derrubadas ao longo do tempo, né? Aí vamos chegando ali no fim das contas, né? Depois da entrada dos Estados Unidos, o trem muda, né? Depois de 41, a demonstração de forças começa a modificar-se, né? Então, a gente tem o fim da Segunda Guerra, a Alemanha Oriental, a Alemanha nazista, ela é derrotada, o Japão é derrotado depois, então ficaram duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, né? O Churchill, enfim, né? O Roosevelt, todo mundo, o Stalin participar disso. O que sobra, então, quando você tem, num pós-Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências? Uma futura tensão mundial baseada no poder bélico. Aí qual vai ser esse poder bélico que a gente vai ver surgir? No contexto da Guerra Fria, tanto o armamento nuclear quanto a corrida aeroespacial, né? Depois de 45, depois de dividirem a Alemanha, Estados Unidos e União Soviética vão querer dividir o mundo também, né? E aí gera aquela questão, né, do mundo bipolar do século XX. Questão 21. O Brasil, em 2002, completou 200 anos de emancipação política. Sobre o processo de independência do Brasil, é correto afirmar que A. Ficou conhecido por ter sido menos pacífico no Nordeste do que no Sudeste. B. Foi pacífico, diferente dos processos emancipatórios ocorridos na América Espanhola. C. Apresentava o desejo de independência da maioria do povo brasileiro em relação à metrópole. Ou D. Teve menor impacto nas províncias que mantinha relações diretas com Portugal. O que está correto nisso aqui? Ficou conhecido por ter sido menos pacífico no Nordeste do que no Sudeste. Mas façamos aqui uma ressalva. O processo de independência começa mesmo em 2021 na Bahia, e a gente sabe que lá não foi tão pacífico assim. Só que a história oficial, ela vai nos dizer que, de certa forma, o Brasil teve uma independência relativamente pacífica, né? Começa ali com o grito do Ipiranga, vai passando por uma série de acordos, os reconhecimentos internacionais, até o reconhecimento por parte de Portugal, né? Então, prestem atenção nesse tipo de questão, quando for, né, a respeito sobre o processo de independência do Brasil, quando for sobre guerras napoleônicas e seu contexto, quando for sobre guerras mundiais e principalmente pós-guerra, pois essas são questões que ainda aparecem, né, com uma certa frequência no edital. Bons estudos, até a próxima.